Em 22 de fevereiro de 2002, a longa e sangrenta caçada por Jonas Savimbi finalmente chegou a um fim violento nas matas do leste de Angola. Durante décadas, Savimbi sobreviveu a tudo o que lhe foi lançado. Ele sobreviveu a cerca de 6 tentativas de assassinato, ataques aéreos, traições, emboscadas e ofensivas militares implacáveis. Repetidas vezes, rumores sobre sua morte se espalharam pela África, apenas para que o líder rebelde reaparecesse vivo, armado e desafiador. Muitos acreditavam que ele era intocável. Outros afirmavam que possuía uma habilidade quase sobrenatural para escapar da morte. Mas, nas últimas 24 horas de sua vida, o cerco estava se fechando. Exausto, em constante movimento e caçado pelas forças do governo angolano, determinadas a acabar de uma vez por todas com a guerra civil, Savimbi e os seus combatentes restantes ficaram encurralados perto de Lukusi, na província do Moxico. As tropas governamentais haviam rastreado seus movimentos com precisão crescente, bloqueando rotas de fuga e cercando posições rebeldes. Então veio a emboscada. Tiros ecoaram pela floresta enquanto balas atingiam o comboio de Savimbi. O homem que passou quase 3 décadas travando guerra contra o governo angolano lutou até o último momento. Segundo relatos, Savimbi foi atingido várias vezes durante a batalha e morreu no campo de combate segurando sua arma. Com sua morte, uma das guerras mais mortais da África ficou subitamente à beira do fim, e o mito de Jonas Savimbi finalmente desmoronou em sangue e fumaça. Esta é a história das últimas 24 horas de Jonas Savimbi. Jonas Savimbi foi um dos líderes rebeldes mais temidos, carismáticos e controversos da história moderna africana. Durante quase 4 décadas, seu nome tornou-se sinônimo de guerra, sobrevivência, rebelião e destruição em Angola. Para alguns, ele era um combatente da liberdade, resistindo à ditadura e à dominação estrangeira. Para outros, era um senhor da guerra impiedoso, cuja ambição ajudou a mergulhar Angola em uma das guerras civis mais mortais da África. Mas independentemente de como seja lembrado, Jonas Savimbi foi um homem que moldou o destino de Angola através da luta por uma Angola melhor, estratégia e pura força de personalidade. Nascido em 3 de agosto de 1934 em Munhango, no centro de Angola, Savimbi cresceu durante o domínio colonial português, uma época em que os angolanos negros enfrentavam discriminação, trabalho forçado e repressão política. Seu pai trabalhava na ferrovia de Benguela e também era pastor protestante, o que deu a Savimbi acesso à educação, algo com que muitos africanos sob o colonialismo apenas podiam sonhar. Inteligente, ambicioso e extremamente determinado, rapidamente destacou-se como um estudante talentoso. Ainda jovem, Savimbi deixou Angola para prosseguir os estudos no exterior. Estudou em Portugal antes de mudar-se para a Suíça, onde estudou ciência política e mergulhou na política anticolonial. Foi durante esses anos que ele se radicalizou cada vez mais contra o domínio português. Por toda a África, movimentos de independência estavam explodindo em ação, e Savimbi convenceu-se de que a luta armada era a única maneira de libertar Angola. No início da década de 1960, juntou-se ao movimento nacionalista liderado por Holden Roberto e pela FNLA, um dos principais grupos anticoloniais que combatiam o domínio português. Savimbi viajou extensivamente, construindo contatos internacionais e estudando guerra revolucionária. Em determinado momento, recebeu treinamento de guerrilha na China, onde teve contato com táticas militares maoístas, que mais tarde influenciariam seus métodos na guerra em Angola. Mas Savimbi não era um homem que gostava de ocupar o segundo lugar. Ambicioso e profundamente convencido do próprio destino, rompeu com a FNLA em 1966 e fundou seu próprio movimento, a UNITA, União Nacional para a Independência Total de Angola. Começou como um movimento rebelde relativamente pequeno, operando na zona rural do centro de Angola, mas Savimbi lentamente o transformou em uma poderosa força militar e política. Quando a ditadura portuguesa caiu em 1974, Angola caminhou rapidamente para a independência. Mas, em vez de paz, o país mergulhou no caos. 3 movimentos rivais, MPLA, FNLA e UNITA, voltaram suas armas uns contra os outros numa brutal disputa pelo poder. A Guerra Fria rapidamente transformou Angola em um campo de batalha internacional.
A União Soviética e Cuba apoiavam o governo do MPLA, enquanto os Estados Unidos e a África do Sul do Apartheid apoiavam forças anticomunistas, incluindo a UNITA de Savimbi. Savimbi prosperou nesse ambiente. Carismático, inteligente e um orador excepcional, impressionava jornalistas estrangeiros, diplomatas e políticos ocidentais. Ele se apresentava como um nacionalista lutando contra o comunismo na África. Nos bastidores, porém, Angola estava queimando. Vilarejos inteiros eram destruídos, civis eram massacrados e milhões de pessoas deslocadas, enquanto a guerra civil se intensificava. Apesar de sofrer derrotas militares, Savimbi escapava repetidamente da destruição. Construiu bases secretas na selva, dominou a guerra de guerrilha e criou uma vasta rede rebelde capaz de atacar forças governamentais em enormes distâncias. Ele tornou-se conhecido por sua disciplina, imprevisibilidade e capacidade de sobreviver em condições impossíveis. Tentativas de assassinato, bombardeios e ofensivas militares falharam em eliminá-lo. Com o tempo, as histórias sobre Savimbi começaram a ganhar uma qualidade quase mítica. Seus apoiadores admiravam sua resistência. Seus inimigos temiam sua crueldade. Durante a década de 1980, Savimbi tornou-se um dos líderes rebeldes mais reconhecidos internacionalmente no mundo. Conservadores americanos o elogiavam como um guerreiro contra o comunismo, e ele recebeu apoio de poderosos aliados estrangeiros. No auge da Guerra Fria, foi recebido em Washington e tratado por alguns como um parceiro estratégico contra a influência soviética na África. Mas a guerra dentro de Angola apenas se tornava mais devastadora. A UNITA financiava grande parte de suas operações militares através do controle de territórios ricos em diamantes de Angola. O conflito tornou-se cada vez mais brutal, com acusações de execuções, recrutamento forçado, ataques terroristas e abusos cometidos por todos os lados. A população angolana pagou o preço mais alto. Centenas de milhares morreram, enquanto milhões viveram com medo, fome e deslocamento. No início da década de 1990, a Guerra Fria estava chegando ao fim e aumentava a pressão por paz. Eleições foram organizadas em 1992 sob supervisão internacional. Savimbi participou esperando transformar-se de comandante rebelde em presidente. Mas quando os resultados mostraram vitória do MPLA e do presidente José Eduardo dos Santos, Savimbi rejeitou o resultado, alegando fraude. A paz frágil desmoronou quase instantaneamente e Angola mergulhou novamente na guerra. O conflito renovado foi ainda mais selvagem do que antes. As forças governamentais intensificaram operações militares contra a UNITA, enquanto a opinião internacional começou a voltar-se contra Savimbi. Antigos aliados cansaram-se da guerra interminável e sanções atingiram o comércio de diamantes da UNITA. Lentamente, o movimento rebelde que antes aterrorizava o Estado angolano começou a perder território, recursos e impulso. Mesmo assim, Savimbi recusava-se a render-se. Mesmo enquanto tropas governamentais se aproximavam e seu círculo interno diminuía, ele continuava movendo-se pelas florestas remotas e matas, escapando constantemente da captura. Rumores sobre sua morte circulavam repetidamente, mas ele sempre parecia sobreviver. Para muitos angolanos, ele havia se tornado ao mesmo tempo um símbolo de resistência e um fantasma assombrando um país exausto após décadas de derramamento de sangue. Mas no início dos anos 2000, a caçada por Jonas Savimbi entrou em sua fase final. O governo angolano estava determinado a acabar com a guerra de uma vez por todas. E o líder rebelde, que havia escapado da morte durante décadas, estava ficando sem lugares para se esconder. Em 21 de fevereiro de 2002, Jonas Savimbi já era um homem caçado, vivendo as últimas horas de uma guerra que consumira Angola por quase 3 décadas. Antes protegido por milhares de combatentes leais, aliados estrangeiros, bases secretas na selva e uma elaborada rede de guerrilha, Savimbi agora encontrava-se isolado, exausto e constantemente em movimento pelas matas remotas do leste de Angola. O mito do líder rebelde intocável começava a desmoronar sob a pressão militar implacável do governo angolano. Naquela fase da guerra, a UNITA havia sofrido perdas devastadoras. As forças governamentais intensificaram operações usando melhor inteligência, vigilância e ataques coordenados, planejados especificamente para eliminar o próprio Savimbi.
O apoio internacional à UNITA havia desaparecido após o fim da Guerra Fria. As sanções enfraqueceram financeiramente o movimento, e muitos comandantes haviam desertado, rendido-se ou sido mortos. Mesmo assim, Savimbi continuava recusando-se a negociar seriamente ou render-se. Pessoas próximas a ele mais tarde descreveram um homem que permanecia desafiador mesmo quando o cerco se apertava. Durante as últimas 24 horas de sua vida, Savimbi e um pequeno grupo de combatentes leais moviam-se pela província do Mochico, no leste de Angola, perto da localidade de Lukusse. As condições eram severas. Eles viajavam por mata fechada, mudando constantemente de posição para evitar serem detectados pelas tropas governamentais que rastreavam seus movimentos havia dias. Relatos sugerem que a inteligência angolana recebeu informações cada vez mais precisas sobre a localização de Savimbi, provavelmente através de comunicações interceptadas, combatentes capturados e informantes familiarizados com os movimentos da UNITA. Savimbi havia passado grande parte da vida sobrevivendo a situações que teriam matado a maioria dos homens. Ao longo dos anos, escapou de ataques aéreos, emboscadas, planos de assassinato e enormes ofensivas militares. As histórias sobre sua sobrevivência tornaram-se lendárias entre apoiadores e inimigos. Muitos acreditavam que ele possuía instintos extraordinários para evitar a captura. Rumores sobre sua morte circularam repetidamente durante a guerra, apenas para que ele reaparecesse mais tarde com outro discurso, outra ofensiva ou outra estratégia militar. Mas em fevereiro de 2002, a idade, o cansaço e anos de guerra cobravam seu preço. Quando a noite caiu em 21 de fevereiro, tropas governamentais continuaram fechando o cerco. Unidades militares de elite angolanas haviam sido destacadas especificamente para caçar o grupo de Savimbi. Diferente dos anos anteriores, quando a UNITA controlava grandes territórios e podia desaparecer facilmente no interior, Savimbi agora tinha poucas rotas de fuga e muito menos combatentes leais para protegê-lo. O objetivo do governo já não era apenas derrotar militarmente a UNITA, era eliminar o homem que simbolizava a própria rebelião. Na manhã de 22 de fevereiro de 2002, começou o confronto final. O comboio, ou o grupo de patrulha de Savimbi, encontrou tropas do governo angolano perto das margens do rio Luia, próximo de Lukusse. O que se seguiu foi um violento tiroteio nas profundezas da mata. Os disparos começaram repentinamente quando soldados do governo lançaram uma emboscada contra a posição de Savimbi. Testemunhas mais tarde descreveram combates intensos, enquanto combatentes da UNITA tentavam resistir e criar uma rota de fuga para seu líder. Mas dessa vez, Savimbi não conseguiu escapar. Segundo relatos militares angolanos, ele lutou durante a batalha em vez de render-se. Os relatos indicam que ele estava armado e participava ativamente do combate quando foi atingido várias vezes. Algumas versões afirmam que ele foi baleado mais de uma dúzia de vezes no peito, pernas e cabeça. Mesmo em seus momentos finais, relatos tanto de soldados governamentais quanto de antigos membros da UNITA sugerem que Savimbi recusou-se a desistir silenciosamente. Quando os tiros cessaram, um dos líderes rebeldes mais famosos da África jazia morto no campo de batalha. Fotografias divulgadas depois mostravam seu corpo vestido com uniforme militar, cercado por soldados angolanos. As imagens espalharam-se rapidamente por Angola e pela imprensa internacional, chocando muitos que acreditavam que Savimbi jamais seria capturado morto. Para o governo angolano, sua morte representava muito mais do que a eliminação de um comandante rebelde. Ela simbolizava o colapso de uma guerra que devastava Angola desde a independência em 1975. O conflito entre a UNITA e o governo do MPLA havia matado centenas de milhares de pessoas, deslocado milhões, destruído infraestruturas e traumatizado gerações inteiras. Vilarejos inteiros haviam sido apagados do mapa. Crianças foram forçadas a combater e vastas regiões do país ficaram infestadas de minas terrestres. A notícia da morte de Savimbi espalhou-se rapidamente por Angola. Em algumas regiões, pessoas comemoraram abertamente, acreditando que a paz finalmente seria possível depois de décadas de medo e violência. Outros, especialmente entre seus apoiadores restantes, reagiram com choque e tristeza. Independentemente da lealdade política, a maioria dos angolanos compreendeu que um enorme capítulo da história do país havia chegado ao fim. O que tornou a morte de Savimbi particularmente dramática foi a forma como destruiu completamente o mito criado ao redor dele.
Durante anos, ele apresentou-se como invencível, um mestre da guerrilha capaz de sobreviver a qualquer coisa. Sobreviveu a intervenções estrangeiras, mudanças da Guerra Fria, traições internas e incontáveis tentativas de assassinato. Mas, no fim, morreu não em um palácio ou numa mesa de negociações, mas na mata angolana, com um rifle nas mãos, caçado pelo mesmo Estado que passou décadas tentando derrubar. Poucas semanas após sua morte, a UNITA concordou com um cessar-fogo com o governo angolano. A guerra civil que consumiu Angola por quase 27 anos finalmente chegou ao fim. O corpo de Savimbi foi enterrado em Lukusi, sob supervisão militar. Embora os debates sobre seu legado tenham continuado muito depois de sua morte, para alguns, Jonas Savimbi permaneceu um símbolo de resistência contra o autoritarismo. Para outros, ele foi responsável por prolongar uma das guerras mais sangrentas da África. Mas não há como negar que suas últimas 24 horas marcaram o colapso violento de um dos movimentos rebeldes mais poderosos e temidos do continente.